O Brasil não é um país de cultura micófita, né? A gente não tem tradição de consumo de cogumelos. E temos uma diversidade enorme na Mata Atlântica e em outros biomas do Brasil, que são cogumelos silvestres, né? Isso é uma fonte de nutriente absurda. Cogumelos, eles contêm aminoácidos e propriedades que a gente não acha nas plantas. Simples assim, não tem nas plantas. Imagina que os caras têm a capacidade de pegar um tronco de uma árvore dessa e quebrar os principais compostos que mantêm uma árvore dessa rígida. Só que existe um tabu muito grande, né? E uma distância muito grande entre o conhecimento dessas espécies que pode ser consumido. Do mesmo jeito que você tem espécie de plantas não comestíveis, você tem de fungo também não comestível. Como a nossa cultura é muito pouca em volta dos fungos, a gente conhece muito menos fungos do que conhecemos de plantas. Sou Jorge Ferreira, eu moro em Paraty. Estamos em São Paulo, no sul de São Paulo, né? Na região de Palheireiros. Viemos aqui para fazer um trabalho de mapeamento de biodiversidade e principalmente hoje a gente focou muito em cogumelos comestíveis na Mata Atlântica, observando que existe uma grande diversidade que ainda não é estudada muitas das vezes, a gente não tem conhecimento, muito menos da importância que eles têm alimentício e medicinal, né? Então um trabalho que a gente fez foi muito de mapear um primeiro grupo de fungos com potencial para depois desenvolver projetos de domesticação ou reprodução, aumentar a produção dessa biodiversidade que tem tanta importância econômica, alimentícia e pedagógica. A gente está no Parque Municipal Nascentes do Ribeirão Colônia, onde que é a nossa sede. A gente é um braço da Amapaz, lá do Ibirapuera, aqui na região de Parelheiros, para atuar junto com os agricultores, público em geral, com sustentabilidade. A Escola de Agroecologia ela iniciou suas atividades no início de 2020. O intuito da gente fazer essas alternativas, né, cursos alternativos, é para a gente apresentar técnicas que agreguem valor para o agricultor. Porque cada agricultor aqui tem, mínimo que seja, um pedaço de mata, né? E a biodiversidade local é muito grande por ser fragmento de Mata Atlântica. É uma missão nossa de fazer uma produção mais sustentável aqui na região e também divulgar técnicas sustentáveis para a preservação e conservação dessa área que é de mananciais aqui do município. A ideia, né, aqui é a gente fazer uma caminhada e observação, nunca sabemos o que a gente vai encontrar, não é a quantidade que conta muito, às vezes é a qualidade, o que você vai encontrar e qual é essa relação que você estabelece com aquele lugar. Então cada bioma tem seus fatores de aproximação, então a gente vai se aproximar de algumas espécies aqui que são muito importantes para a agricultura familiar, para a conservação dessa biodiversidade, né, para a preservação desse espaço. Para caçar cogumelos é importante conhecer o mínimo sobre os fungos, né? Você precisa ter noção básica de que tipo de substrato eles crescem, né? Normalmente os cogumelos de tronco são os cogumelos, a maioria dos comestíveis, pelo menos que eu coleto, são mais em tronco, são mais em matéria orgânica de árvore. E nunca ter certeza de uma espécie a partir de um olhar de cima, né? Olhar somente para o cogumelo e falar, eu já sei que é, porque a cor é branca igual o que eu vi na revista. Nunca confiar por uma característica que você achou a espécie. Você precisa certificar de vários testes, né? Uma é observar o talo do fungo, que é a estrutura que suporta o cogumelo, olhar realmente o pílio, que é a parte superior, observar por baixo, que são as lamélulas onde ficam os esporos, talvez fazer ferimentos pequenos no cogumelo para ver se tem alteração de cor. Quando há oxidação e alteração de cor, são chances de ser cogumelos tóxicos. Observa a textura abaixo, o design. Eu não estou vendo, estou deixando você decidir. Esse aqui está só velho? Então por cima eles são muito similares. Para identificar você vira por baixo, põe na luz e olha o padrão. São diferentes.
São diferentes? Use os seus sentidos, né? Use os seus visão, tato e olfato. E nunca se apressar pelo paladar, de querer já sair comendo. Na natureza é muito importante você entrar com muita calma, assim, porque se você vai com esse afoitismo ou essa coisa de querer já pegar e comer, não dá tempo você sentir que onde você feriu ele oxidou, não vai dar tempo você sentir o aroma dele, perceber se o organismo rejeita, porque muitas das vezes o nosso organismo rejeita algo que vai nos fazer mal. E isso você só sente, só percebe a partir de uma conexão profunda com você e se dando tempo às coisas acontecer. Quando a gente cai para a floresta, é tanta espécie e como não há comestibilidade ainda registrada, eu não memorizo. Mas para você experimentar a primeira vez não tem jeito, né? Você vai ter que se expor minimamente e comer um pedacinho. Como funciona? Normalmente eu tenho que observar a característica até chegar no gênero, para depois experimentar. Que parece muito simples quando você fala, eu estou vendo aqui um Odemacella canari. Não é nada tão simples, porque na realidade são conhecimento muito distante do nosso dia a dia, sabe? É o gênero Odemacella. Esse é o gênero maravilhoso, que é o gênero que eu até comentei agora, né? Que é o que brota nos troncos. Então você entender que um cogumelo desse, ele pertence a um grande grupo, que são os basídeos, depois ele pertence a tal gênero, depois ele pertence a tal espécie, isso requer muito tempo de busca para você. A confiança, na verdade, é a parte mais difícil de chegar nisso, né? Onde a cultura não é voltada para olhar os cogumelos, onde a informação está muito distante do mato, sabe? Muitas das vezes. Agora está mais próxima, já era muito, era muito distante. Então a confiança para mim demorou a chegar de pegar um cogumelo e pôr na boca, assim. Mas chegou. Deixa eu olhar ele por baixo. Na verdade não é ninguém que eu tenha intimidade, tá? Ele não possui anel aqui no pilho. A coloração dele aqui da parte superior também é bem uniforme. Ele tem chance de ser comestível. E esse aqui, ó, quem já viu? Os indígenas, né, da Amazônia, principalmente, têm super carinho com ele como medicinal. Fazem pó, desidrata, tritura, faz o pozinho para pôr em ferimento exposto. É bactericida, fungicida e desenvolvendo também agora um pigmento com ele. Pycnoporus sanguíneo, não popular Pycnoporus. Caraca, olha que gadonderma lindo. Nossa, muito bonito. Olha só. E políporos também. Eles são tão duros, difíceis de comer, entende? Você não tem como fazer isso fatiadinho. Por isso que eles vão sempre para o lugar do chá. Eu ando e encontro muitos fungos que eu não faço a menor ideia que grupo eles estão, que gênero, em nada. E não tenho pressa, é real, não tenho pressa para isso acontecer. Agradeço a cada dia a possibilidade de pegar um cogumelo e pôr na boca, que durante muitos anos eu achava que nunca ia acontecer. E esse aqui é o cogumelo que está dentro de um grupo que há muitos cogumelos comestíveis, mas também alguns muito parecidos com os comestíveis que não é. Então eu falo sempre que é o grupo mais delicado, que são os agáricos, que ou você tem afirmação, certeza, ou é melhor não comer ainda. Melhor ir continuando estudando, tá? Mas tem uns deliciosos, assim. Agárico campestre, vários agáricos deliciosos, mas tem que ter certeza da espécie. Eu teve várias vezes na minha história de ficar anos com uma espécie na cabeça, a imagem da espécie, e a informação só chegar anos depois, sabia? Depois de eu ter visto, passa tempão. E aí quando chega a informação, eu, nossa, mas eu estou há tanto tempo querendo saber exatamente o nome desse cogumelo, o nome dessa planta. Eu confio muito que as informações e as coisas chegam até você quando você está pronto para absorver elas. E então acontece muito isso quando você quer conhecer, né? É se relacionar com a natureza. Isso aqui parece muito lúdico, é quase uma coisa de brincando, só que a gente fez o primeiro passo da ciência, da pesquisa, da busca, da catalogação. Então o que a gente está fazendo? Catalogando. Só que a gente não consegue olhar para tudo isso que está aqui e falar, caramba, vamos produzir tudo isso. Não é assim que acontece, tá? Então daqui a gente pode
fazer um olhar e pensar, cara, o que eu tenho mais produtivo? Será que já está aqui nessa mesa, o que é mais produtivo na região? Ou ainda não está nessa mesa? Então esse processo ele deveria acontecer no mínimo 4 vezes ao ano. Essa caminhada que a gente fez hoje. Para no final do ano a gente falar assim, cara, achamos a espécie que aqui é produtiva, o cogumelo em si é saboroso, o cogumelo em si é muito atraente para outras pessoas, a gente tem mercado, a gente consegue o substrato. Então começa aquela coisa da eliminação, né? A gente está aqui com 31 espécies, pode ser que isso aqui tudo seja só como experiência nossa, para afirmar a nossa busca, a nossa paixão, só que a espécie daqui potencial nem esteja nessa mesa. Só depois de 200 espécies catalogadas que você acha, fala que esse é o cara. Cultivar cogumelo é realmente uma tarefa bem mais complicada do que planta, né? Não dá nem para comparar. Primeiro porque você não consegue dominar a semente do fungo, né? Que seria os esporos, você não tem como dominar isso na mão. Então é bem mais complicado. Mas é um caminho eu falo que a partir da busca surge a necessidade de mais dedicação ao estudo, né? Então, como a gente está começando agora essa busca para comer esses fungos, naturalmente isso vai desencadear uma série de processos que vai trazer o cultivo, né? A pesquisa focada em cultivo. Lentinos é um gênero todo comestível, suílos também é um gênero muito bom, lepista, ótimo, só cozido, nunca cru, tá? Esse aqui eu não sei, eu não consigo afirmar se pode comer cru, mas esse eu sei que sim, tá? O lentinos pode comer cru. E isso não é o tamanho máximo dele. É um cogumelo aconselhado para se comer desfiado ou desidratar e triturar. E aí usa ele como pó, como finalização de pratos, tá? E no chá também é incrível, ele é muito agradável no chá. Suílos existe por toda a parte do mundo. Aí você pesquisa se tem registro de consumo, qual é a característica do suílo, e aí o que é a parte que eu vou observar, ou seja, tem que olhar esse detalhe aqui, se tem anel, se não tem, se o corpo dele é fechadinho, se isso aqui vai abrir quando ele está maduro, né? São muitos detalhes. Um cogumelo ele pode estar fechado na fase super jovem, super aberto quando está maduro, ou pode ser o inverso. Esse aqui é o lepista nuda. Ele tem ciclo de vida bem rápido, tá? De máximo 36 horas. E aí quando a parte superior dele vai ficando branca, é que o ciclo de vida dele está terminando. A fase jovem dele é quando aqui está roxinho, ó. Se isso aqui está roxeado é que ele ainda está bem fresco. O ideal é que isso aqui esteja aqui no centro. Aí você vai pegar o cogumelo super saboroso. A gente só pegou ele já passando. O suílo, o lepista e o lentinos, existe diferentes comportamentos, né? 2 deles vivem no solo, e então ele se comporta em uma simbiose com as raízes, em um processo de micorrízicos e tal, que são um comportamento bem mais complexo de compreensão até. E o lentinos, que é de tronco, para mim é bem mais simples entender, que ele precisa de uma matéria em processo de decomposição X e que talvez eu consiga induzir e utilizar. E ele seria um dos cogumelos que eu apontaria bastante potencial de reprodução, gastronômico, de aceitação ao paladar e tudo assim, né? Mas dos 3 todos são maravilhosos, né? Desde que você entenda como utilizar ele gastronomicamente. E aí, é claro, se a gente conseguir desenvolver ele em escala, eu acho que é um sonho. Tem uma receita que é você bater o cogumelo com batata inglesa no liquidificador, fazer um caldo de fungo com batata e sair borrifando. Uma vez eu jogo esse cogumelo no solo, eu estou jogando em cima de um ninho de fungos, porque já está repleto de fungo. Competição vem. É igual se eu pegasse uma planta e jogasse lá no meio da mata e esperar ela crescer. Pode ser que ela nunca vai vir, pode ser que ela se adapte muito bem. Tá? Então essas chances são muito variadas, né? Mas é a forma de induzir a produção. Tá? E outra é quando você percebe que ele está surgindo, tentar criar esse raio maior. Tipo, se ele surgiu aqui, expande. Então, em vez de eu querer levar uma nova espécie para o meu espaço, eu vejo o que tem no meu espaço e tento ampliar aquela espécie para produzir mais. Que normalmente é o que eu faço em casa. Auricularia, Pleurotus e Odemaciela vem muito. Eu pego essas espécies e tento expandir ao máximo. Eu consigo coletar a maior quantidade dessa.
fazendo o quê? Troncos, empilhamento de tronco, corte, essa indução. Eu acredito que uma vez que você descobre a sua autonomia, né, de poder coletar alimentos que às vezes você considera mato, ou considera venenoso, ou considera, né, desconsidera até como potencial alimentar, né, quando se depara com essa abundância, né, existe um lugarzinho no interior humano, assim, no coração humano, que traz um conforto muito grande. E mesmo que a gente está sempre preso a uma movimentação financeira, uma das coisas que a gente sempre está fazendo é movimentar financeiro para movimentar o alimento, né, garantir alimento. E esse lugar em que você vê a biodiversidade como potencial alimentar traz uma autonomia, traz uma segurança. E naturalmente, se o excedente vira produto comercial, aí é a cereja do bolo, né, no processo. Então, eu acho que na visão do agricultor, né, como eu sou agricultor também, quando eu começo a trabalhar mais com essa biodiversidade, ela me desperta muitos horizontes de olhar, né? Eu não tenho só um cliente, eu posso ter vários tipos de clientes, né? Eu posso trabalhar com vários caminhos de beneficiamentos. E desses que a gente encontrou, o que mais me surpreendeu ser comestível, que eu já suspeitava, mas hoje afirmei pela literatura, é esse Grossibis, que quando a gente pegou, ele estava muito mais colorido e eu fiquei encantado. E que me vem muita vontade de adiantar um pouco mais a pesquisa sobre essa espécie. Por quê? A cor. A gente não tem cogumelos com esse tom no mercado, a não ser o salmão, o Djamor, tá? Então o Djamor também não é brasileiro. E esse aqui é super daqui, tá aqui super selvagem, e eu já encontrei várias vezes. Dentro do trabalho que eu desenvolvo de busca, né, pelos ingredientes, que os fungos para mim é uma especiaria na realidade, eu aprecio muito os fungos desidratados, então eu trouxe para mostrar um trabalho que pode ser feito valorizando a pequena quantidade, né? Que às vezes a gente pensa que achou muito pouco, não dá para fazer nada, mas tem um ditado que de grão em grão a galinha enche o papo, você pode ir juntando os fungos desidratados até ter uma quantidade. Então foi um exemplo de que desidratado é uma forma de armazenar, é uma forma também que te possibilita garantir um produto, se você quer comercializar, você pode comercializar com um valor mais agregado. E se você trabalha com gastronomia, você pode criar muitas receitas a partir disso, né? Ele desidratado. Então você pode triturar e fazer condimento, né? Nossa, esse tá amarguinho. Querem tudo. Tá amarguinho, né? Mas o que acontece? Essa de isolar Um amargor bem levinho, isso levíssimo. Porque a gente está vendo o social muito junto com o ambiental e o econômico está ali na nossa porta, que são esses grandes restaurantes, de olho nisso que a gente está fazendo aqui. E é isso, né? Quanto que há de processo para ser explorado aqui? Eu falo, esse não é comestível. Na realidade, a gente podia usar uma palavra que é o seguinte, eu não sei do que dizer não é, tá? E isso até a ciência ainda precisa dizer isso, eu não sei, porque a gente não tem certeza mesmo, é tudo inicial, né? Esses conhecimentos, né, populares e científicos, eles são de igual importância quando a gente fala de biodiversidade, quando a gente fala de aproveitamento dos recursos naturais, porque o tradicional é aquele que já fez tantos testes, né, e vem passando via oral, é um conhecimento que eu acho que é comprovado via prática, de que aquelas plantas, ou aquele uso, aquela forma, aquela receita dá super certo, né? O cientista pode aprender muito com o saber tradicional, como o saber tradicional pode tirar muitas dúvidas e avançar muito em questões com o conhecimento científico. Eu sempre pensei, eu tenho que fazer biologia, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer aquilo. E eu conheci um cara que é autodidata, isso é fantástico, cara. Agora você não vai mais fazer biologia, você vai fazer trilha. Vou fazer trilha e vou tentar fazer biologia para me aprofundar cada vez mais. Para mim foi gratificante demais ter conhecido o universo científico, né? Tendo toda uma história da agricultura tradicional. Meu pai é da agricultura familiar, né? Meu avô era raizeiro, agricultor, da minha família, da parte mãe também. Mas quando eu conheço a parte científica, eu descubro que tem um salto muito grande no como dá para combinar esses dois mundos e a gente avançar em pesquisa. Então eu adoro quando eu vejo a ciência valorizando o saber tradicional e ambos se valorizando, sabe?